Pedro Sanches convocará as próximas eleições gerais, enquanto sua esposa é julgada por 2 crimes na Audiência Provincial de Madrid por um júri. Vamos começar! Olá a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Hoje vamos trazer uma informação respondendo a uma das perguntas que mais me fizeram nos últimos dias, que é: quando Begônia Gomes vai ser julgada por esse júri popular e nós vamos colocá-la no banco dos réus? Pois já adianto que a data não vai agradar em nada a Pedro Sanches, ao presidente do governo, porque vai coincidir justamente com Nowruz. Nada menos que a convocação das próximas eleições gerais no ano que vem. Vamos dar todas as informações, todos os detalhes desse assunto que, como eu disse, vocês me perguntaram nos últimos dias. Aliás, se ainda não fizeram isso, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares. Já estamos indo rumo aos 142 mil inscritos. Tudo graças a vocês. E já colocamos na tela essa informação que vamos explicar. A Audiência Provincial de Madrid já está se preparando para julgar Begônia Gomes, com júri popular. Atenção, na primavera do ano de 2027, aqui temos uma foto de Pedro Sanches e Begônia Gomes, vestidos de preto no funeral. Não sei se foi de Adamuz, especificamente nesta fotografia. Mas o importante é que, com certeza, eles deveriam continuar de preto nas próximas eleições gerais. E continuar vestidos de preto, claro, porque o futuro que vem pela frente para eles é complicado. É complicado. Vamos ver o que vai acontecer com Pedro Sanches nos próximos casos judiciais que ele tem pela frente. E Begônia Gomes, seu futuro já é negro, negro como carvão. A Tribunal Provincial de Madrid se prepara para julgar a esposa do presidente do governo, Begônia Gomes, com júri popular na primavera do próximo ano de 2027, uma data que pode coincidir com a convocação das eleições gerais. A seção 23 da Tribunal Provincial confirmou na última quinta-feira o processamento da esposa de Pedro Sanches para ser julgada por um júri popular pelos crimes de tráfico de influência e peculato. Os magistrados também decidiram julgar com júri sua assessora na Moncloa, Cristina Álvares, por peculato. Além disso, os magistrados decidiram retirar as medidas cautelares impostas a Begônia Gomes e sua assessora na Moncloa, que consistiam na proibição de sair do território nacional, retirada do passaporte e obrigação de comparecimentos periódicos, sem prejuízo de que devam permanecer à disposição do juiz ou tribunal que presida o processo a qualquer momento. Pois bem, as fontes jurídicas que consultamos afirmam que a decisão da Tribunal Provincial de Madrid, confirmando o processamento de Begônia Gomes para ser julgada por um júri popular por tráfico de influência e peculato, obriga o titular do Juízo de Instrução número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, a emitir uma nova decisão de abertura de julgamento. É importante lembrar que Peinado, naquela decisão em que determinava as medidas cautelares, também decretou a abertura de julgamento por 4 crimes. Agora, a Tribunal Provincial de Madrid reduziu para 2 crimes e, portanto, ele precisa elaborar uma nova decisão de abertura de julgamento. As partes deverão aguardar o magistrado que irá emitir essa nova decisão e apresentar seus escritos provisórios sobre os fatos, a qualificação jurídica, a responsabilidade penal e também os pedidos de pena. É importante lembrar que Peinado se aposenta no próximo dia 27 de setembro e pode autorizar trabalho em agosto e deixar apresentado o auto de abertura de julgamento antes de sua aposentadoria. Após a apresentação do auto de abertura de julgamento, o procedimento ficará a cargo de uma seção da Tribunal Provincial de Madrid, que será responsável por preparar o julgamento com júri popular, em um prazo que geralmente varia entre 5 e 8 meses, certo? Isso é importante. A sessão da Audiência Provincial de Madrid tem de ser por distribuição.
Obviamente, não será a seção 23, que é a que tem resolvido os recursos perante o juiz Peinado, porque essa seção já está contaminada, assim como outras sessões que possam ter julgado algum outro recurso isolado, em plantão ou algo do tipo. Após o juiz Peinado decretar a abertura de julgamento oral, ele precisará elaborar novamente essa decisão, o que deve ocorrer em setembro. Então, a partir daí, começaria a contar após 5 ou 8 meses, para que uma sessão da Audiência Provincial de Madrid comece a preparar o julgamento por júri popular contra Begonha Gomes. As mesmas fontes consultadas apontam que as previsões mais otimistas consideram que Begonha Gomes poderia ser julgada na primavera de 2027, se os prazos estipulados forem cumpridos. Ou seja, se for a partir de setembro, contamos de 5 a 8 meses aproximadamente, então fazendo as contas, dá abril ou maio, mais ou menos, não é? Poderia ser entre essas datas, março, abril, maio, junho, mais ou menos, não é? Também nos dizem que, se o processo atrasar, a esposa de Pedro Sanches poderia escapar do julgamento até depois do verão do próximo ano. O que é mais provável? Que seja na primavera, coincidindo com as eleições gerais do marido dela, Pedro Sanches, atual presidente do governo. Com isso, poderíamos ver Pedro Sanches convocando eleições, se não as tiver convocado antes e já for o candidato oficial, e por outro lado, sua esposa sentada no banco dos réus, sendo julgada por um júri popular. Ou seja, imaginem a cena, a imagem, né? Também nos dizem que a escolha do tribunal do júri vai ser uma verdadeira batalha. Esse júri será composto por 9 membros e 2 suplentes. Além das razões objetivas previstas pela lei do júri, cada uma das partes, ou seja, defesas e acusações, pode recusar 4 membros sem precisar justificar o motivo. A escolha do júri, portanto, pode demorar bastante, já que muitos madrilenhos já estão contaminados por este caso por terem ideias preconcebidas sobre Begonha Gomes. Vai ser muito difícil a formação do júri, justamente por isso que acabei de contar para vocês. Todo mundo está a par do que aconteceu com Begonha Gomes. Já tem ideias preconcebidas sobre Begonha Gomes, seja a favor ou contra ela. E, portanto, vai ser muito difícil encontrar, então, uma pessoa objetiva ou alheia ao caso Begonha Gomes que possa integrar esse júri. Que não incorra em nenhuma causa de impedimento que estão previstas na lei, por um lado, e por outro lado, que depois não seja recusado por uma das partes, né? Com isso, vai ser uma questão muito complexa. Eu acho que também é o momento de lembrar, porque muitas vezes tem se atacado o juiz Peinado. Eu sempre disse que o juiz Peinado é uma pessoa muito combativa, muito corajosa, que sofreu pressões e ataques pessoais totalmente inaceitáveis. O juiz Peinado também cometeu muitos erros, como todos os juízes de instrução cometem, só que sobre ele foi colocado o foco, não é? Mas também se tem falado, não, o lawfare do juiz Peinado, etc. Não, pois a decisão da Audiência Provincial de Madrid respalda a investigação do juiz Peinado. Embora reduza de 4 para 2 crimes, Begonha Gomes ainda será julgada por 2 delitos. Malversação e tráfico de influência são crimes muito graves. O que dizia a decisão da Audiência Provincial de Madrid que conhecíamos? Pois destacava que sobre o crime de tráfico de influência, abro aspas, que parece perfeitamente verossímil sustentar no caso que nos ocupa. Com o critério da simples probabilidade agora exigido, a investigada exerceu influência devido à sua posição privilegiada como esposa do presidente do governo. Não apenas para conseguir a concessão da cátedra, mas para fazê-lo de forma quase imediata e sem realizar um controle mínimo sobre a consistência do projeto proposto. E que, além disso, recaísse sobre ela a condição de diretora, apesar de não ser possível, irregularidade que teve que ser resolvida após vários meses, o que resultou no exercício de suas funções praticamente sem restrições nem controle real eficiente. Dessa forma, o Tribunal Provincial especificou que a existência de um vínculo matrimonial com a mais alta autoridade do governo da nação, com o presidente do governo, em alguns contextos e circunstâncias, como os que estão sendo investigados neste caso, pode representar uma pressão moral eficiente para configurar o crime de tráfico de influência. Concordo totalmente com o Tribunal Provincial de Madrid. Muitos disseram, é que a Begonha Gomes foi investigada e perseguida porque era a esposa do presidente do governo. Não. Nada mais distante da realidade.
Begônia Gomes supostamente cometeu crimes, aproveitando-se de sua condição de esposa do presidente do governo, que é algo bem diferente. Sobre o crime de desvio de verbas, os magistrados destacaram que, apesar do argumento de que Begônia Gomes não poderia cometê-lo por não ser funcionária pública, já afirmamos em decisões anteriores que isso não procede. Porque, ao assumir a codireção da cátedra, ela assume funções de proteção do patrimônio público, que é recebido de empresas privadas para fins de desenvolvimento educacional ou universitário. Portanto, também há sinal verde para que Begônia Gomes seja julgada por esse crime de desvio de verbas. E essa é a informação que revelamos no Medidas Cautelares. Begônia Gomes pode ser julgada e sentar-se no banco dos réus na primavera do próximo ano, coincidindo com a convocação das próximas eleições gerais, nas quais o candidato do partido PSOE seria seu marido e atual presidente do governo, Pedro Sanches. Ou seja, pode passar a imagem de que Pedro Sanches está apresentando sua candidatura às eleições. Enquanto isso, sua esposa está sentada no banco dos réus, sendo julgada por um júri popular por crimes de desvio de verbas e tráfico de influência. Espera-se que o juiz Peinado decrete a abertura do processo para julgamento por esses dois crimes antes de sua aposentadoria, no próximo mês de setembro. E a partir daí, o Tribunal Provincial de Madrid terá um prazo aproximado de 5 a 8 meses para organizar o julgamento com júri popular para Begônia Gomes. Essas são as informações. Qualquer novidade que surgir sobre este caso ou sobre qualquer outro, vocês já sabem que terão em primeira mão aqui, em Medidas Cautelares. Encerramos aqui esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado das informações e que eu tenha esclarecido suas dúvidas sobre quando Begônia Gomes será julgada e estará no banco dos réus. Como já vimos, julgamos o caso de David Sanches, o irmão do presidente do governo, e só queria lembrar que vocês podem deixar seus comentários, suas opiniões. Vocês acham que as eleições vão coincidir com o julgamento de Begônia Gomes? Deixem suas opiniões para mim. Vocês sabem que sempre levo muito em conta e valorizo bastante. E também obrigado por se inscreverem no canal. Aqueles que ainda não fizeram isso, animem-se para ter sempre todas as informações em primeira mão e apoiar o canal. Tornem-se membros, como os escolhidos, por menos de 4 euros por mês ou como os supremos, por menos de 8 euros por mês. Também obrigado por fazerem suas contribuições via Bizum para o 627556370. 627556370, pois eu agradeço a vocês. Um último empurrãozinho, porque estou preparando várias novidades para a próxima temporada. E isso então vai representar um alto custo. E claro, qualquer contribuição que vocês possam fazer é muito bem-vinda para que vocês tenham uma grata surpresa na volta das férias de agosto, em setembro, e possamos então mostrar a nova imagem também deste canal de Medidas Cautelares, na qual estou trabalhando nessas últimas semanas. Para que vocês gostem, para que vocês adorem, para que sempre ofereçam o melhor para vocês, a melhor qualidade em todos os sentidos. E também vamos dedicar o programa de hoje a Francisco Osório, que é membro sócio de Medidas Cautelares, como os escolhidos. Muito obrigado, Francisco. O programa de hoje é para você. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todos, porque a informação é poder. Até breve!